Olá, bom dia a todos. Meu nome é Richard, faço doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais na Unifal e hoje eu quero falar sobre a modelagem computacional para a caracterização físico-química de nanopartículas metálicas. Para começar o assunto, nós temos que entender o que é a plasmônica. A plasmônica, ela é a interação da luz com nanoestruturas. É um campo da física que cresce conforme ao aprimoramento da construção de estruturas em nanoescala. Quando nós falamos de plasmônica, nós sempre introduzimos, né, o assunto apresentando o cálice de Licurgo. Quem já estudou nanomateriais já ouviu falar desse cálice. Ele data do século IV. Tá? Esse cálice ele é feito de vidro contendo nanopartículas de ouro. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Nessa primeira imagem nós vemos ele. Só que quando é colocado dentro dele uma fonte de energia, seja um líquido quente ou uma vela acesa, por exemplo, ele passa a ter essa iluminação avermelhada. Tá vendo? Interessante, né? Isso aqui é devido ao efeito plasmônico das nanopartículas de ouro. Nós temos um GIF animado aqui que dá para visualizar, né, essa transição. Tá? Na época, claro que eles não entendiam, né, o que seria essas nanopartículas e esse efeito, mas essa questão já está presente na nossa sociedade há muito tempo. Né? Os vitrais coloridos lá antigamente, né, da Idade Média e etc., grande parte deles, dessa cor que eles tinham, eram devidos às nanopartículas incluídas no vidro, né? De prata, de ouro, enfim. Na época eles não sabiam o que eram nanopartículas, mas já estava presente. Derivada da plasmônica, nós temos os plasmos. O que são os plasmos? Tá? Então, vindo da física, nós sabemos que um campo elétrico interage com a matéria, fazendo com que sua carga negativa seja deslocada, né, para o sentido oposto do campo. Então, nessa imagem, supondo que aqui nós temos uma nanopartícula, tá? Essa nanopartícula possui uma dimensão física menor do que o comprimento de onda de uma luz incidente, que seria representado aqui em vermelho, tá? Então, supondo nesse primeiro caso que essa partícula está na crista da onda, tá? Então, nesse caso, o campo elétrico está para cima. Consequentemente, as cargas negativas dessa nanopartícula serão deslocadas para o sentido oposto, para baixo. Então, a nuvem de elétrons dessa nanopartícula metálica é deslocada para baixo, fisicamente, né, na nanopartícula. Passou a crista, veio o vale da onda, o campo elétrico agora está para baixo, a nuvem de elétrons se desloca para cima. Então, tá vendo? Conforme há essa oscilação, né, essa variação de campo elétrico da crista e do vale, né, para cima e para baixo, há essa oscilação da nuvem de elétrons para cima e para baixo dentro da nanopartícula. Essa oscilação coletiva desses elétrons, devido à interação com a luz, é o que nós chamamos de plasma. Então, plasma é a oscilação coletiva dos elétrons resultante da interação de uma nanopartícula com uma onda eletromagnética, com a luz. Então, essa animação aqui nós conseguimos ver. Em azul escuro é uma nuvem de elétrons, tá vendo? Conforme a passagem, entre aspas, dessa luz, dessa onda de luz, a oscilação dessa nuvem de elétrons. Só que essa onda eletromagnética, ela possui uma ordem de 10 a 14 Hz. Tá? É a frequência da luz, né? Nessa ordem. Então, essa oscilação da nuvem de elétrons, né? Essa variação de crista e vale, ocorre na ordem de 100 trilhões de vezes por segundo. Ou seja, é muito intenso. Por ser muito intensa essa oscilação coletiva de elétrons, ela resulta na ressonância da própria onda da luz. Tá? Então há o aumento da amplitude que acaba engrandecendo o campo local, que é uma propriedade interessante e intrínseca a estes plasmons. Tá? Então nós sabemos que para o efeito plasmônico ocorrer, a nanopartícula tem que ter um tamanho físico menor do que o comprimento de onda da luz incidente. Então nós sabemos que o tamanho importa nesse caso. Nessa imagem à direita, né, do estudo referenciado, eles apresentam aqui, né, 4 frascos de soluções. Tá? Todas são a mesma solução, só que no primeiro nós temos sal de ouro. Já na segunda, terceira e quarta nós temos nanopartículas de ouro formadas. Tá? Todas esferoidais, de ouro no mesmo meio, só que com tamanho diferente. Então aqui eles apresentam 15 nanômetros de diâmetro, 26 e 34 nanômetros. Né?
Então, uma partícula maior, ela apresenta uma coloração mais escura. Essa coloração vermelha, né, avermelhada, um pouco castanha, é característica da nanopartícula de ouro, né, da nanosfera de ouro. Embaixo eles apresentam a banda plasmônica, né? Esse pico aqui é a banda plasmônica, né, da nanopartícula de ouro, em torno de 520, 530 nanômetros. Né? O primeiro frasco não apresenta nenhum banda plasmônica, já que não tem nanopartículas. Conforme aumentou-se o tamanho das nanopartículas, aumentou-se a banda plasmônica. Tá? Então aqui nós vemos que o tamanho interfere diretamente na banda plasmônica. Esse outro trabalho à esquerda, todas são nanopartículas de ouro, tá? No mesmo meio, só com tamanhos equivalentes, só que com formato diferente. Um nanobastão, uma nanosfera, né? Uma esfera um pouco deformada aqui e um formato piramidal. A banda plasmônica tem comprimento de onda, então a da nanosfera de ouro é em 530 mais ou menos, que seria o verde. Nós temos aqui uma esfera com a banda plasmônica verde. Só que nesse caso, nesse estudo aqui referenciado, eles alteraram apenas o formato e alteraram a banda plasmônica apenas mudando o formato. Então nós temos no bastão uma banda plasmônica azul, perto de 400, né? A nanosfera que é perto do verde, que é o que nós temos aqui à direita. Esse formato é amarelo e o piramidal ali em torno do vermelho, que é mais perto né, entre 700 e 800. Tá? O que eu quero mostrar com isso tudo é que o tamanho da nanopartícula, o formato dela, o material com que ela é feita e o meio interferem diretamente no efeito plasmônico. Com isso em mente, nós podemos verificar algumas possíveis aplicações devidas a esse efeito plasmônico. A primeira delas é displays, imagens, impressões com altíssima definição. Neste trabalho, eles fizeram imagens com alta resolução, né, imagens muito pequenas. Essa barrinha de escala na imagem é de 5 microns, então você vê imagens bem definidas, né? Uma sereia aqui, um cisne, bem interessante, e todas coloridas. Aqui no meio nós temos uma imagem da Gioconda, que é a Mona Lisa, com uma escala aqui de 2 milímetros também. Ampliando, podemos ver até um pouco desse padrão da estrutura com que ela é feita. Neste caso, eles apontam, os autores, né, que eles fizeram um novo método de impressão a cores em metasuperfícies plasmônicas nanoimpressas, utilizando pós-escrita a laser. Então, no caso aqui, nessa imagem direita do trabalho deles, eles fabricaram um nanomaterial, né, com essas nanoestruturas cilíndricas. Após isso, em cada uma desses nanocilindros, eles incidiram um laser verde, variando a energia de 0 a 535 nanojoules. Essa variação de energia desse laser permitiu a fabricação, né, a transformação desses nanocilindros, né, para algumas propriedades diferentes, permitindo variação de cores obtidas, né, pelo efeito plasmônico. Com isso, eles conseguiram obter todas as cores do CMY, né, que é o ciano, o magenta e o amarelo. Para quem não sabe, o CMY são as cores primárias da indústria gráfica. A partir delas, todas as cores podem ser feitas. A velocidade rápida foi de apenas 1 nanosegundo por pixel e conseguiram obter uma resolução de até 127.000 dpi, né, e um baixíssimo consumo energético. Este outro trabalho, né, eles traduzindo o título, eles fizeram cores plasmônicas induzidas a laser em metais. Nessa primeira imagem eles apresentam uma moeda metálica. Faltou a escalinha aqui, né? Mas essa moeda ela possui uma dimensão parecida com a nossa moeda de R$1. Tá? Eles aplicaram um laser pulsado de picosegundos. Então nano é 10 a menos 9. Picosegundo, né? Seria 10 a menos 12 segundos. Em metais não polidos, de ouro, prata, alumínio e cobre. Com isso, eles conseguiram obter nanopartículas com tamanhos variados, de 10,7 nanômetros até 75 nanômetros de raio. Tá? Essa variação de tamanho com essa variação de materiais fez com que eles pudessem obter todas essas paletas de cores não iridescentes. Né? Eles citam não iridescentes como sendo cores que não se alteram conforme a variação do ângulo de incidência da luz. Então são imagens coloridas, cores bem vivas, tá? Mas ainda eles apontam a dificuldade que eles tiveram em obter uma paleta de cores na tonalidade verde, tá? Que é o que falta aqui, um verde vivo, né? A paleta deles.
Outro ramo de aplicação, né, no próprio campo da saúde, podemos dizer assim. Para quem usa óculos, já ouviu falar de lentes de óculos, né, com proteção da luz azul, tá? Displays, né, telas de TV, computador, celular, emitem muita luz no comprimento azul. Essa é uma onda muito energética que acaba prejudicando tanto a vista como no cérebro, trazendo cansaço, enfim. Então existe algum trabalho nesse sentido, né, de óculos, né, que possuem essa proteção da luz azul. Nesse trabalho, eles apontam que conseguiram fazer uma lente de contato, né, essa seria a inovação, com a proteção de luz azul devido a nanopartículas de prata. Então eles fizeram uma lente de contato contendo nanopartículas de prata com tamanhos variados, tá? Aqui nessa primeira imagem, nesse primeiro gráfico, nós temos a banda plasmônica de duas nanopartículas de prata diferentes, um diâmetro de 40 nanômetros em preto e 60 nanômetros em azul. Tá? Podemos ver que em ambos os casos, a banda plasmônica corre em torno de 400, 420 nanômetros, que é o azul. E no segundo gráfico aqui, eles apontam então que houve uma absorção da luz azul, nesse gráfico seria de transmitância, né? Justamente onde há a banda plasmônica. Né? Então, com isso, eles apontaram que eles conseguiram fazer uma lente que possua uma proteção de luz azul de maneira satisfatória. Sensores plasmônicos também outro ramo muito interessante. Esse trabalho é bem legal. No qual eles apontam conseguindo fazer um sensor plasmônico para o diagnóstico de Alzheimer. Tá? Estudos recentes apontam que existe um biomarcador no sangue para o diagnóstico de Alzheimer chamado exo-mRNAs. São moléculas de RNA, então, né, que seria o biomarcador, só que pelo seu tamanho, né, são partículas de RNA, e sua baixíssima concentração é praticamente inviável a sua caracterização nos métodos convencionais. Tá? Mas com uma nanoestrutura eles conseguiram fazer isso. Primeiramente eles apontam que eles fizeram uma nanoestrutura de ouro, né, conforme a imagem aqui em cima. A partir disso eles, né, fizeram a interação da nanopartícula de ouro com um pedaço de RNA que eles chamaram de sonda de captura, aqui em vermelho, certo? Essa sonda de captura, então, ela interage tanto com a nanoestrutura de ouro quanto com essa molécula, né, de exo-mRNAs, que seria o biomarcador. Por fim, eles adicionam uma sonda de detecção, né, que seria uma partícula de RNA para capturar, né, essa molécula de RNA e fazer a detecção. Embaixo nós temos a banda plasmônica para esses materiais. Veja como funciona isso. Em preto é a banda plasmônica da nanoestrutura de ouro apenas. Vemos um pico aqui em aproximadamente 589 nanômetros, tá? Em azul é a banda plasmônica da nanoestrutura com a sonda de captura. Veja que houve deslocamento, né, de 589 para 685. Tá bom? E em vermelho é a banda plasmônica da nanoestrutura de ouro, já contendo a molécula de exo-mRNAs, tá? Com a sonda de captura e a sonda de detecção. Houve um deslocamento ainda maior da banda plasmônica para 627. Né? Aqui nós chamamos de deslocação, um deslocamento, né, em direção ao vermelho, já que está indo no sentido da luz vermelha. Esse deslocamento dessa banda plasmônica, né, mesmo que pequeno, já é o suficiente para fazer a detecção dessas partículas. Lembra lá atrás que eu apresentei o que era plasma? Que eles são diretamente influenciados pelo tamanho da nanopartícula, pelo material com que ela é feita, pelo meio, certo? E pelo formato. Então, esses materiais, né, que envolvem a nanoestrutura, seja a sonda de captura ou a molécula de exo-mRNA, já é o suficiente para deslocar a banda plasmônica. E esse deslocamento permite, então, verificar a presença ou não desses materiais. E não apenas isso, dá para verificar também a concentração dessas partículas, né? Já que concentrações maiores, o deslocamento acaba sendo maior. E claro, além disso também existem trabalhos que fazem sensores plasmônicos para a detecção de vírus, bactérias, poluentes específicos em cursos de água, enfim. Esse outro trabalho, né, um outro ramo de aplicação,
eles apresentam o título como sendo uma fonte de luz, de nanoluz branca para nanoimagem ótica. Então eles apontam que eles fizeram um nanosensor, digamos assim, né? Uma fonte, né, de nanoluz, na qual eles conseguiram confinar a luz branca de 400 a 800 nanômetros e emiti-la em 20 nanômetros, que seria a ponteira de prata dessa nanoestrutura, que é feita de dióxido de sílica, com uma camada fina de prata, tá? Com o intuito, né, através do nanofoco plasmônico, né, para confinar essa luz, com o intuito de poder caracterizar mesmo, né, emitir essa nanoluz branca em nanomateriais, em outros nanomateriais. Bom, agora adentrando nos nossos métodos de fabricação, tá? Também uma inovação aqui nessa área. Primeiramente, a litografia, ela é muito utilizada na fabricação de nanoestruturas, né, industrialmente, e não só nanoestruturas, né, em várias áreas de tecnologia ela é utilizada. Existem algumas variações da litografia, mas basicamente você necessita de uma máscara. Então nós temos aqui em cinza a nossa amostra. Sobre essa amostra é aplicada ou uma máscara ou um molde, tá? E para que a partir disso seja feita então a fabricação das nanopartículas, dos nanomateriais, por exposição ao laser ou por deposição de solução contendo nanopartícula ou precursor, tá? Esse vídeo animado mostra um pouco isso, né? Em roxo nós temos a amostra, em cima eles colocam uma máscara, a partir dessa máscara então é emitido um laser que faz com que esse laser incida na amostra conforme o padrão dessa máscara, tá? No nosso caso, nós utilizamos um método chamado escrita direta laser. Esse método, né, ele não necessita de ambiente controlado. Muitos métodos de fabricação precisam estar num ambiente a vácuo ou com um gás específico, enfim, aqui não precisa. Não necessita de máscaras nem metasuperfícies. Os danos aos substratos são mínimos. A fabricação das nanopartículas é in situ, ou seja, a fabricação ocorre no próprio filme polimérico, né, no próprio filme da amostra. Muitos trabalhos fazem a nanopartícula em uma solução e depois depositam a solução de nanopartícula sobre o filme, né, para fazer o filme. Aqui não, aqui a fabricação é in situ. As nanopartículas são encapsuladas, já que ela é fabricada no próprio polímero, próprio filme polimérico. Isso traz mais estabilidade a elas. O custo financeiro é reduzido e também existe a possibilidade de fabricação no volume, né, em 3 dimensões nesse filme polimérico. Tá? Então esse vídeo é um vídeo real da fabricação, do processo de fabricação de uma das amostras. Nós vemos que o laser incide sobre o filme polimérico, tá? Conforme a incidência do laser ocorre a fabricação das nanopartículas. Este outro trabalho, publicado, né, também pelo nosso laboratório, eles puderam fabricar nanopartículas de ouro também por indução a laser, porém em solução. Então são nanopartículas de ouro coloidais. Nesse caso, fizeram uma solução contendo o precursor, né, que seria o sal de ouro. Incidiram um laser, nesse caso um laser verde. Né, conforme houve a incidência do laser, houve a produção então de nanopartículas a partir dos átomos de ouro que estavam presentes no precursor, tá, no sal de ouro. Nesse trabalho, então, após a fabricação das nanopartículas coloidais, né, de ouro, eles fizeram a caracterização de imagem através da microscopia eletrônica de transmissão, o MET. Essa é uma imagem real do trabalho, tá? Essa escalinha preta é de 20 nanômetros. Aqui, primeiramente, nós podemos ver que as nanopartículas de ouro não são perfeitamente esféricas, né? Elas possuem um formato um pouco ovalado, né? A qual os autores definiram como tendo dois dimensão, né, de raio, sendo o semi-eixo maior B e um semi-eixo menor A. Fizeram a distribuição de tamanho, né, para os dois semi-eixos através de um programa chamado ImageJ, né, que para quem não conhece é um programa, um software que permite então a caracterização da medição de tamanho a partir de imagens. Bom, nesse caso da solução coloidal deste trabalho citado, eles conseguiram fazer a caracterização morfológica através da microscopia eletrônica, conforme a imagem que nós podemos ver. Tá? Fizeram distribuição de tamanho, etc. No meu caso, nós temos nanopartículas de ouro, mas não em solução coloidal, mas em um filme
de PMMA, ou seja, um filme com uma matriz polimérica sólida, com uma espessura de aproximadamente 20 microns em um substrato de vidro. Isso é uma limitação para a microscopia eletrônica, tá? Nesse caso, as nanopartículas são altamente concentradas, em muitos casos elas são também sobrepostas, e isso acaba tornando inviável a análise morfológica através de imagem, tá? Além, é claro, nós podemos citar na questão do MET e do MEV, né? O alto custo financeiro, a complexidade técnica para a realização dessas amostras, tá? A dificuldade de acesso, já que não são todos locais que têm acesso ao microscópio eletrônico. Então, muitas vezes tem que preparar as amostras, enviar para outra cidade, esperar uma fila, pagar um certo custo. Isso é um empecilho para muitos pesquisadores e muitos grupos de pesquisa, tá? É uma limitação, então, no nosso caso e em vários casos de pesquisa, tá? A nossa proposta aqui, então, é fazer uma modelagem computacional usando apenas a espectroscopia de absorção UV-Vis das amostras, através da programação e de modelos teóricos, tá? Como vantagem, nós teríamos uma facilidade técnica e rapidez para análise dessas amostras, nenhum dano à amostra seria causado, a facilidade de acesso ao método também e o baixíssimo custo financeiro, já que precisaríamos apenas de um espectroscópico, um espectrofotômetro e um computador. Então, qual que é a modelagem computacional proposta aqui neste trabalho, tá? Primeiramente, a base disso é a teoria de Mie. A teoria de Mie, ela estuda então a interação da luz com nanopartículas, tá? Sendo por Mie definida como a absorção mais o espalhamento. Então, a teoria de Mie ela é uma solução analítica com base nas equações de Maxwell para estudar o espalhamento eletromagnético por nanopartículas. Essas nanopartículas, então, elas têm que ter um comprimento, um tamanho menor que o comprimento de onda da luz incidente, e essas partículas têm que ser perfeitamente esféricas, tá? Então, a teoria de Mie nos diz que a extinção é igual à absorção mais o espalhamento. O que é isso? Nessa imagem nós temos uma fonte de luz branca, emitindo essa luz que passa através de uma amostra com nanopartículas e chega ao receptor do espectrofotômetro. Essa luz, ao interagir com as nanopartículas, parte dessa luz ela é absorvida e parte ela é espalhada, tá? Então, a luz que é emitida, tá? Uma parte apenas é transmitida e chega até o espectrofotômetro. Outra parte ela não chega, ela é extinta, por isso extinção, né? Que seria absorvida e parte espalhada. Então, a seção de choque, que seria a probabilidade, tá? De interação da onda de luz com a nanopartícula, né? A seção de choque de extinção é igual à seção de choque de absorção mais a seção de choque de espalhamento. Porém, Mie ainda diz que para partículas pequenas o espalhamento pode ser considerado zero. Essa é a equação da teoria de Mie. Só que, né, lá dos requisitos, para a teoria de Mie, a nanopartícula tem que ser menor que o comprimento de onda, mas ela tem que ser perfeitamente esférica. Isso não é o caso do nosso trabalho. Como nós podemos ver pelo trabalho citado, né, fizeram solução coloidal de nanopartículas de ouro, as nanopartículas não são esféricas, né, elas são ovaladas. Isso é um empecilho para o uso da teoria de Mie. Tá? Então, o que fazer? Nesse caso, existe a adaptação, né, da teoria de Mie, feita por Gans, chamada de teoria de Mie-Gans, né, na qual ela não considera mais o raio de uma partícula perfeitamente esférica, mas agora ela considera o raio equivalente dessas nanopartículas. Então a teoria de Mie-Gans nos diz que a seção de choque de extinção, que seria a probabilidade, tá, de absorção da onda de luz pelas nanopartículas, ela leva em consideração o volume da nanopartícula, sendo ela já considerando o raio equivalente, constante dielétrica do meio, a função dielétrica da nanopartícula, que considera a frequência angular da luz incidente e o raio equivalente da nanopartícula. Só que nós não temos a função dielétrica da nanopartícula, tá? É o outro empecilho para nós. Nesse caso, então, nós podemos ver aqui a função dielétrica, ela considera o tamanho da nanopartícula. Se ela considera o tamanho da nanopartícula, nós não podemos, né, considerar ela sendo igual
a constante elétrica do material volumétrico, né, que nós chamamos de bulk, né, que seria o ouro volumétrico, já que o tamanho influencia. Só que a constante elétrica do material volumétrico é conhecido. É fácil obter experimentalmente, tem vários trabalhos publicados com esses valores, tá? Mas a constante elétrica da nanopartícula nós não temos como obter isso. Para isso nós utilizamos o modelo de Drude, tá? Que ele aplica a cinética clássica dos gases para explicar a condução dos elétrons em materiais. Tá? Essa é o modelo de Drude aqui nessa equação. E embaixo nós temos a distribuição eletrônica do ouro. Tá? Então, o modelo de Drude ele considera apenas, tá, os elétrons livres. Tá? Então, ele considera apenas a nuvem de elétrons nos nanomateriais metálicos. Só que existem, além disso, sob fotoexcitação, uma transição interbandas desses elétrons. No caso do ouro, principalmente do 5D10 para o 6S1. E essa transição interbanda não é considerada um modelo de Drude. Então aqui nós temos um probleminha, tá? Para isso, existe um modelo de Drude corrigido, que nós fizemos aqui nesse nosso laboratório, né? Que seria um avanço do modelo de Drude para considerar as transições interbandas. Tá? Então, esse modelo de Drude corrigido nos diz que a constante dielétrica de um material ela é igual à constante dielétrica de transição interbandas mais a contribuição de Drude. Só que nós não temos a constante dielétrica da interbanda, das transições interbandas. Tá? Então, primeiramente vamos fazer um jogo matemático. Tá? A gente inverte esses valores. Então, a constante dielétrica interbandas ela seria igual à constante dielétrica experimental. Aqui nós consideramos o ouro volumétrico. Esse valor teórico nós utilizamos o publicado por Jakubowski em 2017, menos a contribuição de Drude, que considera a frequência angular da luz incidente, a temperatura, tá? E o gama, esse gama maiúsculo. Esse gama maiúsculo é a taxa de colisão dos elétrons. Tá? Então, no caso da nanopartícula, a taxa de colisão dos elétrons das nanopartículas é a soma da taxa de colisão dos elétrons com outros elétrons, tá? Da colisão dos elétrons com os fônons, né, em pH, né, em inglês. Fônons é a vibração da própria rede, somado a taxa de colisão dos elétrons, né, considerando o efeito do livre caminho médio dos elétrons devido às interações com a superfície interface. Ou seja, esse gama FPE estaria diretamente ligado ao tamanho da nanopartícula. Outra direção. Então o gama FPE seria 4/3 de eta vezes a velocidade de Fermi para o ouro, que é um valor tabelado, fácil de obter, dividido por 4 vezes o volume, dividido pela área da nossa nanopartícula. O eta ele pode ser aproximado como sendo 0,2 raio mais 0,2. Então, com isso, nós temos a constante dielétrica das transições interbandas para a nanopartícula. Com ela em mãos, nós conseguimos calcular a constante dielétrica da nanopartícula através dessa equação. Então, aqui na tela, eu coloquei uma simulação, tá? Para nanopartículas de ouro, com mesma dimensão, ambas com um raio de 25 nanômetros. Só que em vermelho nós temos a banda plasmônica, né, calculada, considerando a constante dielétrica da nanopartícula sendo a mesma constante dielétrica do material volumétrico, do ouro volumétrico. Em azul é a mesma partícula, né, mesma amostra, mas com a correção que nós fizemos no modelo de Drude, considerando então a constante dielétrica da nanopartícula é diferente do ouro volumétrico. Ó, a diferença é significativa. Então isso nos mostra que nós não podemos assumir essa igualdade. Nós temos que considerar a correção para obter a constante dielétrica da nanopartícula. Tá? Bom, com isso então, nós já temos a função dielétrica da nanopartícula, podemos calcular a seção de choque de extinção. Relembrando o objetivo inicial, então, seria, né, após tudo isso, nosso objetivo da nossa modelagem é a caracterização de nanopartículas de ouro em filmes de PMMA através da espectroscopia de absorção UV-Vis, nesse caso, então, sem a necessidade da análise de imagens. Para nós entendermos como isso foi feito,
Primeiramente, vou apresentar a nossa metodologia, tá? Que também é um avanço tecnológico nessa área. Primeiramente, foram feitas duas soluções em paralelo, a solução polimérica, contendo 40 mg por ml de PMMA, e uma solução precursora, contendo 8 milimolar de ácido tetracloroáurico. Ambas foram feitas utilizando o cloroformo como solvente e sob excitação magnética constante com aquecimento. Com essas soluções prontas, foi feita uma mistura numa razão volumétrica de 1 para 1. Tá? Então, a solução final obtida é de um PMMA na concentração de 20 mg por ml e 4 milimolar de ácido tetracloroáurico, que é o precursor do ouro. Essa solução final foi homogeneizada em banho ultrassônico por 5 minutos. Com a solução final pronta, partimos para a fabricação do nosso filme. A técnica utilizada foi o drop casting, em português seria a técnica de derramamento. Essa técnica mais simples, mais barata, mais fácil de ser feita para a fabricação de filmes, na qual 400 microlitros da solução final foi derramada, né, sobre um substrato de vidro com um diâmetro de 1 polegada, que seria 2,54 centímetros. A secagem foi feita em até 24 horas em uma atmosfera rica em cloroformo. Como foi feito isso? Nós pegamos o substrato, colocamos uma bancada nivelada sobre esse substrato. Fizemos o derramamento de 400 microlitros da solução final. Ao lado dessa amostra na bancada, colocamos um algodão encharcado em cloroformo e fechamos tudo com uma placa de Petri. Tá? Isso fez com que a atmosfera ali dentro ficasse rica em cloroformo. Por quê? O cloroformo ele é altamente volátil, ele evapora muito rápido na atmosfera ambiente. Tá? E essa evaporação rápida do solvente no filme faria com que tivéssemos algum defeito de fabricação. Então, o solvente ele evapora primeiro nas bordas do filme. Tá? Essa evaporação rápida do solvente faria com que houvesse uma difusão rápida do sal de ouro em direção às bordas, onde há a evaporação maior desse solvente. Isso nos daria um defeito no filme chamado de gota de café, ou coffee ring em inglês. É um defeito de fabricação de filmes por dropcasting muito conhecido, né? É comum. Tá? Então, quando nós criamos essa atmosfera rica em cloroformo, nós retardamos a evaporação do solvente. E esse retardamento faz com que haja uma diminuição significativa no risco de ocorrer, então, esse defeito de fabricação que seria a gota de café. Com o filme pronto, partimos para a microfabricação a laser. Nós utilizamos um laser diodo de onda contínua com um feixe de 405 nanômetros, né, que é essa cor violeta característica aqui, né, nessa foto à esquerda. É um laser fácil de ser obtido também, tá bom? Não é um laser caro. E um objetivo de 20 vezes. Esse feixe, então, através da objetiva, atinge nossa amostra. Onde há a interação do laser com a nossa amostra, há a fabricação das nanopartículas de ouro. Esse é um vídeo real do processo de microfabricação. Nesse caso, ele está acelerado 5 vezes, que é apenas para nós visualizarmos o processo. Em amarelo é o filme de PMMA contendo o sal de ouro. E onde há a incidência do laser, tá? Há essa formação dessa coloração castanha, avermelhada. Tá? Até um pouco marrom aqui, porque a qualidade da imagem não está muito boa. Mas é uma cor característica das nanosferas de ouro, tá? Onde há a incidência do laser, então. Aparato experimental. Tá? Então, nós temos o laser de onda contínua de 405 nanômetros, né? Continuous Wave, o CW. Esse feixe atravessa duas lentes, né? Que seriam telescópios com o intuito de colimar o feixe. A placa de onda e o polarizador possuem o intuito aqui, neste caso, de controlar a potência do laser. O obturador é controlado por um software computacional que controla então a passagem do feixe. O espelho dielétrico, nesse caso, reflete apenas a comprimento de onda de 405. Esse laser violeta, então, através de um objetivo de 20 vezes, atinge a nossa amostra, que está alocada sobre um estágio de translação conectado ao software computacional, que permite o deslocamento da amostra nas 3 dimensões. Sob essa amostra nós temos uma luz branca, tá? Que passa pela objetiva, através do espelho dielétrico, que reflete apenas 405, tá? Passa por uma lente para correção do feixe e chega à nossa câmera,
para visualização em tempo real de todo o processo. Esse é o aparato para microfabricação. Tá? Não utilizamos o espectrofotômetro. Após a microfabricação pronta, partimos para a leitura nas nossas amostras já microfabricadas. O aparato é o mesmo, com a diferença que nesse caso nós não utilizamos a parte do feixe. Nós desligamos o feixe, a amostra está sobre o estágio de translação, ligamos da luz branca, né? Essa luz branca atravessa a amostra, passa por objetiva, né, pelo espelho elétrico, pela lente para correção, e ela é dividida por um espelho divisor de feixe. Uma parte vai para a câmera, para visualização em tempo real, e outra parte vai pelo espectrofotômetro para a coleta dos espectros de extinção, todos conectados ao programa computacional. Essa é uma amostra real, após a microfabricação. Cada quadradinho nós chamamos de plataforma plasmônica, tá? É um laser com uma velocidade varredura e uma potência diferente. Né? As colorações mais intensas significam que há uma maior concentração de nanopartículas de ouro e nanopartículas maiores, tá bom? Então aqui nós temos essas plataformas com dimensões de 2 mm por 2 mm. Bom, com isso nós podemos aplicar um modelo na prática e ver, né, se o nosso método, né, a nossa proposta na prática funcionaria. Então, primeiramente, esses são os resultados experimentais, tá? É o resultado que nós obtivemos após o processo de microfabricação e da leitura com o espectrofotômetro, tá? Aqui nós podemos ver, então, as bandas plasmônicas das amostras, certo? Nesse caso, são amostras variando apenas a potência do laser, tá? Que é o espectro, então, de extinção, em função do comprimento de onda, e tudo que nós obtivemos. A intenção aqui, então, do nosso modelo é, a partir desses espectros, obter a caracterização morfológica das nossas amostras, tá? Como que a gente faz isso? Como é que a gente acha o raio da nossa nanopartícula apenas com esses resultados? Tá? Relembrando, então, a teoria de Minkowski que foi apresentada anteriormente, tá? Considere esses fatores, certo? Considera, nesse caso, então, o raio equivalente. O raio equivalente ele é calculado como sendo raiz cúbica do semi-eixo menor A vezes o quadrado do semi-eixo maior B. Então aqui é um esquema de quais seriam os semi-eixos. E também podemos obter a ração de aspecto, que seria a proporção dessa nanopartícula, que seria o beta, que é B dividido por A. Tá? Então, nós aplicamos a teoria de Minkowski aos nossos espectros experimentais para obter a caracterização morfológica. Só que nós não temos o raio. Como é que a gente calcula a seção de choque se a gente não tem o raio? Para isso, nós precisamos de um cálculo iterativo, que é aqui onde entra o programa computacional que nós fizemos em Python. Tá? Cálculo iterativo. Primeiramente, nós temos que fazer, entre aspas, um chute inicial para o valor do raio. Esse chute inicial não é um valor aleatório. Ele é um valor embasado numa equação empírica publicada por Reis em 2007, no qual nos diz que o raio da nanopartícula pode ser estimado utilizando a absorção da banda plasmônica, que é o SPR, dividido pela absorção em 450, que é do ouro volumétrico. Tá? Então, para o cálculo iterativo, nosso chute inicial, consideramos o semi-eixo menor A como sendo igual a essa equação empírica. Com isso, nós estimamos o beta, que é a taxa de proporção, como sendo 1,2. E, com isso, obtemos o semi-eixo maior B, tá? Como parâmetro inicial. E estimamos o eta como sendo 0,2 raio mais 0,2, que é utilizado lá no modelo de Drude para a obtenção da constante dielétrica, certo? Com esses valores, com esses parâmetros iniciais estimados, né, com o raio equivalente estimado, partimos então para o cálculo da teoria de Minkowski, através do programa computacional. Tá? E esse programa, então, após o cálculo de Minkowski, ele ajusta esse valor teórico aos dados experimentais através da otimização de Nelder-Mead. Então, primeiramente, nós temos um primeiro cálculo, utilizando o parâmetro inicial, tá? E o ajuste da teoria nos experimentais. Se o ajuste não for bom, então o programa automaticamente ele altera o valor do raio equivalente, né? Altera o A e o B, tá? E faz um novo ajuste. Esse processo se repete em loop até que o ajuste teórico seja igual, né, aos dados experimentais. Quando esse valor, esse ajuste teórico, né, é satisfatório aos dados experimentais, nós temos então, por fim,
um raio equivalente, né, satisfatoriamente próximo ao valor real. Tá? Ocorre então a plotagem automática dos resultados pelo programa computacional. Aqui nós temos então os dados experimentais em vermelho com o ajuste teórico em preto, né, após rodar no programa. Visualmente nós podemos ver que o ajuste ele é bom, tá? Ele está bem semelhante ao valor experimental, mas para uma análise mais aprofundada do ajuste, fizemos a dispersão dos erros em relação ao ajuste dos dados. Tá? Visualmente podemos ver aqui, né, que a confiabilidade foi sempre acima de 90%, na maior parte dos casos acima de 95%. Isso nos mostra a alta confiabilidade, tá, do ajuste aos dados experimentais. Com isso, podemos partir para outros parâmetros obtidos também através da nossa modelagem computacional. O primeiro deles, nós tivemos que utilizar a lei de Beer-Lambert, que nos diz que a concentração é igual à absorvância, dividido pela absortividade molar, vezes o caminho óptico. O caminho óptico aqui seria a espessura do nosso filme, né, que é aproximadamente 20 micrômetros. A absortividade molar ela é o mesmo que a seção de choque de extinção obtido por Migans. A única diferença é a questão unitária. Então essa correção unitária é feita por esse valor, tá? Então, aplicando Beer-Lambert, nós podemos obter a concentração das nanopartículas na nossa amostra, que seria igual à absorbância em SPR, que é a Surface Plasmon Resonance, que é a banda plasmônica, certo? Dividido pela seção de choque de extinção, obtido por Migans, né, pelo ajuste teórico, vezes uma correção unitária, vezes o caminho óptico, que é a espessura do filme. Com isso, o programa então nos dá um gráfico, né, com a concentração das nanopartículas, no meu caso, para cada uma das potências. Tá? No meu caso, então, a concentração de nanopartículas em micromolar, ela começa alta e conforme aumenta a potência do laser, ela diminui até em torno de 110. A partir disso, há um pequeno aumento quase irrelevante, certo? É plausível, já que maiores potências de laser faz com que haja uma maior fluência do laser, ou seja, a exposição da amostra ao laser é maior, fazendo com que esses átomos de ouro se aglomerem, essas nanopartículas se aglomerem em nanopartículas maiores, tá? Nanopartículas maiores, a concentração é menor. A partir de 110 ou 120, aqui nós temos um pequeno aumento da concentração, provavelmente devido à fragmentação dessas nanopartículas muito grande, devido à alta fluência do laser. Outro parâmetro obtido é a densidade dessas nanopartículas, que foi estimada como sendo 19,3 gramas por centímetros cúbicos, que é a densidade do ouro volumétrico, vezes a concentração da nanopartícula na banda plasmônica, dividido pela concentração em 450, que é do ouro volumétrico. Esse foi o gráfico, é um gráfico plotado pelo programa. Tá? No meu caso, nós vemos aqui as densidades para cada uma das potências, e a densidade média, no meu caso, foi de 19,7 mais ou menos 0,5. Considerando a margem de erro, é a mesma densidade do ouro volumétrico. Então nós temos uma boa qualidade das nanopartículas produzidas. Por fim, nós podemos obter também o consumo do precursor. Né? O consumo, então, a concentração dos átomos de ouro para cada uma das potências pode ser calculada pela absorbância para aquela potência em 450, dividido pela absorbância em 450 para a potência final, que foi 210 mW, vezes a concentração inicial do sal de ouro, que é conhecido, né, no meu caso foi de 4 milimolar. E a concentração do sal de ouro para cada uma das potências é igual à concentração inicial do sal de ouro, menos a concentração do átomo de ouro. Então o átomo de ouro aqui, né, o ouro metálico, é utilizado, né, ele é aglomerado e forma as nanopartículas. No meu caso aqui, então, esses são os gráficos plotados pelo programa, tá? Automaticamente. Nós podemos ver, então, que houve um consumo maior do precursor de ouro conforme aumentou a potência, tá? Consequentemente resultando numa concentração maior de átomos de ouro conforme a potência aumentou. Isso é plausível, né? Então, já que a fluência do ouro é maior, a fluência do laser é maior, a formação de átomos de ouro é maior, esse átomo de ouro se aglomera formando nanopartículas. Bom,
Por fim, então, o raio equivalente, que era o intuito inicial, né, caracterização morfológica, ele é obtido, então, através da teoria de Migans, considerando o raio equivalente como sendo raiz cúbica de A vezes B ao quadrado, tá? Que ele foi obtido através do cálculo iterativo e a otimização de Nelder-Mead para o ajuste teórico aos dados experimentais. O programa nos dá, então, esse gráfico, e em vermelho nós temos o semi-eixo maior B e o semi-eixo menor A em preto. Tá? No meu caso, as nanopartículas aumentaram de tamanho conforme aumentou o laser, também é plausível com o esperado, já que a fluência do laser é maior, nanopartículas automaticamente espera que sejam maiores. E a taxa de proporção, que é o beta, que é o semi-eixo maior em razão do semi-eixo menor. O programa também nos dá esse gráfico do beta em função de cada uma das potências para o meu caso. O programa também nos dá o raio equivalente, tá, para cada uma das potências. No meu caso, nós podemos ver que esse ajuste da curva é uma função sigmoidal. Aqui no meu caso, nós podemos aplicar o modelo de crescimento de Fink-Watsky, mas isso é um outro caso. Mas com esses dados obtidos pelo programa, né, apresentados pelo modelo com modelagem computacional, nós conseguimos fazer também um mapa de cores para o tamanho das nossas partículas, que considera a potência do laser e a velocidade de varredura do laser, né? É interessante que no meu caso, então, as nanopartículas maiores foi para as potências maiores, esperado, mas para uma velocidade de varredura de 100 microns por segundo, mais ou menos. Velocidades maiores que isso faz com que a fluência do laser, né, o tempo de interação do laser com a amostra seja menor, logo a aglomeração ela é menor, e velocidades muito menores, a fluência do laser é maior, né, o tempo de interação do laser com a amostra é maior, e acaba causando uma fragmentação nessas nanopartículas, reduzindo o tamanho delas. Então, novamente, é plausível com o esperado, tá? Da teoria, pelo menos. Mas, falamos tudo isso, mas qual que é a acurácia desse modelo teórico, dessa modelagem computacional que foi feita aqui? Tá? Nós vimos que o ajuste teórico aos dados experimentais foi bom, fizemos análise do erro, foi boa também, mas, além disso, o trabalho publicado anteriormente, começou, né, utilizando a teoria de Migans, eles fizeram uma relação do tamanho das amostras obtidas pela análise da imagem, né, obtida pelo microscópio eletrônico de transmissão em X, em função, né, em Y aqui, do tamanho dessas mesmas amostras através do modelo teórico de Migans. Tá? E vemos que os valores são basicamente os mesmos. Né? Então, aqui é possível verificar que essa modelagem computacional ela é eficaz em caracterizar morfologicamente nanopartículas metálicas. Tá? Então, para finalizar aqui o assunto, nós vemos que uma questão de avanço tecnológico e científico. Tá? Nanomateriais e plasmônica é um assunto que está em alta relevância. Além disso, nosso método de fabricação, né, é rápido e com baixo orçamento financeiro, tá? Que também é um destaque na pesquisa científica. E para nanopartículas metálicas, a caracterização físico-química, né, utilizando apenas a espectroscopia de absorção UV-Vis, foi bem sucedida, foi satisfatória. Tá? Isso nos dá então um método, né, que possui como vantagem uma facilidade técnica e rapidez, né, na sua obtenção, com baixíssimo custo financeiro. Tá? Além, é claro, da alta confiabilidade do modelo teórico. Essa técnica é não destrutiva, né, não destrui a amostra, e com tudo isso, nós vemos que é uma alternativa robusta e versátil para as análises morfológicas utilizando imagens, principalmente MEV e MET. Agradeço a todos pela atenção até aqui. Peço que deixem um like aí no vídeo. Tá? E até mais.